Fala galera, meu nome é Gustavo e hoje vamos falar sobre vários tópicos a respeito da infecção pelo HIV. Esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas e já peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um like e ativem o sininho para mais notificações. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! Então, gente, eu vou apresentar alguns dados cronológicos para que possamos nos situar sobre a infecção pelo HIV. Em 1977, morre em 12 de dezembro, aos 47 anos, a médica e pesquisadora dinamarquesa Margrethe P. Rask. Ela havia estado na África estudando ebola e começara a apresentar diversos sintomas estranhos para sua idade. A autópsia revelou que seus pulmões estavam cheios de micro-organismos, entre eles o pneumocystis jirovese, que ocasiona um tipo de pneumonia entre os imunodeprimidos. Dentro dos exames que foram realizados, estavam a contagem de linfócitos T, que se apresentavam praticamente zerados. A infecção pelo HIV só foi descrita pela primeira vez em 1981, mas os pesquisadores acreditam que a primeira transmissão dos macacos para os seres humanos deva ter ocorrido na década de 30, e a primeira morte teria sido em torno de 1957. Porém, a comprovação desse caso só veio acontecer no início dos anos 80, com a realização de exames em sangue preservado. No ano de 1981, é descrita pela primeira vez a síndrome da imunodeficiência adquirida, contudo, sem receber o nome científico ainda. E nesse mesmo ano morre o suposto paciente zero, conhecido como Gaetan Douglas. Ele era um canadense que trabalhava na Air Canada como comissário de bordo. E eu digo suposto porque mais tarde, em 2016, um outro estudo veio a inocentar Gaetan, mostrando que o vírus já tinha chegado nos Estados Unidos bem antes de Douglas. No ano de 1982, vários pesquisadores do CDC colhiam dados com a finalidade de mapear a doença e até então não era bem compreendida. Em 1983 foi instalado um grande pânico mundial porque cogitou-se que a doença poderia ser transmitida pelo ar, após ter sido relatado casos de infecção em crianças. No ano de 1984 foi descoberto o agente etiológico da AIDS. Dois cientistas reclamaram sua descoberta, Robert Gallo nos Estados Unidos e Luc Montagnier na França. Já no ano seguinte, em 1985, chegam aos laboratórios e bancos de sangue um teste sorológico com metodologia imunoenzimática para o diagnóstico da infecção pelo HIV. E em 1986 já haviam sido relatados experimentos com uso de AZT, tendo sido aprovado no mesmo ano. No Brasil, Herbert Souza, o sociólogo conhecido como Betinho, devido à sua hemofilia, confirma sua condição de portador de vírus. No mesmo ano, ele também cria a ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, uma referência na luta por maior controle nos bancos de sangue e também contra a discriminação. Já em 1987, na Inglaterra, o governo lançou uma campanha com a frase "Não morra de ignorância", e a princesa Diana abriu o primeiro hospital especializado para o tratamento de AIDS. A foto dela, não utilizando luvas, para cumprimentar pacientes soropositivos, foi amplamente divulgado pela imprensa, e isso ajudou muito na atitude em relação ao preconceito. Em 1988, a OMS institui o dia 1º de dezembro como o Dia Mundial da AIDS. No ano seguinte, em 1990, morre o cantor Agenor de Miranda de Araújo Neto, conhecido por nós como Cazuza.
E no mesmo ano, seus pais fundam a Sociedade Viva Cazuza. No ano de 1981, Irving Johnson Jr., conhecido como Magic Johnson, jogador de basquete dos Lakers de Los Angeles, anuncia ser soro positivo e até o momento continua vivo e realizando ações filantrópicas através de sua empresa, promovendo melhorias dos pacientes que têm HIV. Também nesse mesmo ano morre Farrokh Bulsara, o nosso conhecido Fred Mercury. Em 1994 começou a pesquisa em um novo grupo de drogas para o tratamento. Eram os inibidores de protease. O ator Tom Hanks, também no mesmo ano, ganha o Oscar por sua atuação no filme Filadélfia. E no ano de 2001 é implantado no Brasil a Rede Nacional de Laboratórios para Genotipagem, o RENAGENO. Bom, vamos falar um pouco sobre o vírus. Tá? O HIV é um retrovírus da família Retroviridae, subfamília Lentiviridae. Ele é um vírus citopático e não congênico que utiliza uma transcriptase reversa para a transcrição do RNA viral e que acaba gerando uma cópia de DNA que vai se integrar ao nosso genoma. Embora não tenhamos ao certo qual é a origem do HIV, sabemos que uma grande família de retrovírus relacionados a ele está presente em primatas não humanos na África subsaariana. Todos os membros dessa família têm estrutura semelhante e uma homologia em torno de 50%. Todos também têm a capacidade de infectar linfócitos CD4. O SIV é 98% similar ao HIV, sugerindo então uma origem comum. E recentemente foram descritas variantes genômicas, os subtipos, tanto para HIV1 quanto para HIV2, e foram classificados em dois grupos, o M com 9 subtipos e o O com apenas um subtipo. O HIV não reside muito tempo no meio externo. Estima-se que possa sobreviver cerca de 1 hora e também é facilmente inativado por agentes físicos como calor e hipoclorito de sódio. Agora vamos ver um vídeo mostrando como ocorre o ciclo viral. The replication of HIV-1 is a multi-stage process. Each step is crucial to successful replication and is therefore a potential target of antiretroviral drugs. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4-positive T lymphocyte. Entry of HIV into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface. CD4 receptors and co-receptors such as CCR5 or CXCR4. These receptors interact with protein complexes, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of 2 glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. It promotes further binding to a co-receptor. Co-receptor binding results in a conformational change in GP120. This allows GP41 to unfold and insert its hydrophobic terminus into the cell membrane. GP41 then folds back on itself. This draws the virus towards the cell and facilitates the fusion of their membranes. The viral nucleocapsid enters the host cell and breaks open, releasing 2 viral RNA strands and 3 essential replication enzymes: integrase, protease,
and reverse transcriptase. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. It has two catalytic domains, the ribonuclease H active site and the polymerase active site. Here, single-stranded viral RNA is transcribed into an RNA-DNA double helix. Ribonuclease H breaks down the RNA. The polymerase then completes the remaining DNA strand to form a DNA double helix. Now, integrase goes into action. It cleaves a dinucleotide from each 3' end of the DNA, creating two sticky ends. Integrase then transfers the DNA into the cell nucleus and facilitates its integration into the host cell genome. The host cell genome now contains the genetic information of HIV. Activation of the cell induces transcription of proviral DNA into messenger RNA. The viral messenger RNA migrates into the cytoplasm, where building blocks for a new virus are synthesized. Some of them have to be processed by the viral protease. Protease cleaves longer proteins into smaller core proteins. This step is crucial to create an infectious virus. Two viral RNA strands and the replication enzymes then come together and core proteins assemble around them, forming the capsid. This immature viral particle leaves the cell, acquiring a new envelope of host and viral proteins. The virus matures and becomes ready to infect other cells. HIV replicates billions of times per day, destroying the host's immune cells and eventually causing disease progression. Bom, agora eu quero passar para vocês alguns detalhes sobre epidemiologia. Tá? A infecção pelo HIV e AIDS fazem parte da Lista Nacional de Notificações Compulsórias de Doenças, sendo que a AIDS é de notificação compulsória desde 1986, o HIV em gestante desde 2000 e a infecção somente pelo HIV desde 2014. Os dados que eu vou apresentar aqui podem dar uma noção sobre a evolução do HIV no Brasil. Então, no período de 2007 a 2021, foram notificados quase 382 mil casos de infecção pelo HIV no Brasil. A infecção no Brasil nas gestantes. No Brasil, no ano também de 2000 até 2021, foram notificadas cerca de 141 mil gestantes infectadas pelo HIV e verificou-se que 37,4% dessas gestantes estavam residentes na região sudeste, seguidas pela região sul com 29,5%, depois a região nordeste com 18,3%, a região norte com 8,9% e a região centro-oeste com menor número de casos com 5,9%. Em 2020, tivemos que basicamente 11 estados da federação apresentaram uma taxa de infecção em gestantes superior ou igual à taxa nacional e, basicamente, 8 capitais também. E a taxa nacional é de 2,7 casos por mil nascidos vivos. Em relação a casos de AIDS, a taxa de detecção de AIDS vem caindo desde o ano 2012, quando foi 22 casos por 100 mil habitantes, e em 2021 o valor foi de 14,1 casos por 100 mil habitantes. Isso pode estar relacionado com efeitos de subnotificação devido à pandemia da Covid-19.
A taxa de detecção de AIDS em menores de 5 anos tem sido utilizada como indicador aproximado de monitoramento da transmissão vertical. Observou-se nessa taxa, nos últimos 10 anos, que era 4,0 casos por 100 mil habitantes em 2010 e 1,2 casos por 100 mil habitantes em 2020. Em todas as regiões, a principal forma de transmissão entre homens e mulheres com 13 anos ou mais também foi a via sexual. Bom, gente, vamos fazer um breve intervalo e nesse tempo eu desafio vocês a darem um like, inscreverem-se no canal e ativar o sininho para novas notificações e principalmente para me deixar um pouco mais feliz. Vamos falar um pouco da infecção aguda. A infecção aguda ocorre em 50 a 90% dos pacientes. O diagnóstico é pouco realizado devido ao baixo índice de suspeita. E o tempo entre a exposição e os sintomas é de 5 a 30 dias. E a história imune natural da infecção aguda caracteriza-se tanto por uma viremia elevada quanto por uma resposta imune intensa. Durante o pico da viremia, ocorre a diminuição rápida dos linfócitos TCD4, que posteriormente aumentam, mas não retornam aos níveis prévios da infecção. Observa-se também um aumento do número absoluto de linfócitos TCD8 circulantes, com a inversão da relação CD4-CD8, que se torna menor que 1. Esse aumento de células TCD8 reflete uma resposta T-citotóxica potente que é detectada antes do aparecimento dos anticorpos neutralizantes. Os sintomas aparecem durante o pico da viremia e da atividade imunológica. As manifestações clínicas podem variar desde um quadro gripal até uma síndrome chamada mononucleose-like, além dos sintomas de infecção viral como febre, adenopatia, faringite, mialgia, artralgia, rasgo cutâneo, ulcerações que envolvem normalmente a mucosa oral e a genitália, a hiporexia, que seria uma diminuição do apetite, a dinamia, a cefaleia, a fotofobia, a hepatosplenomegalia, a perda de peso, náuseas, vômitos. Os pacientes também podem apresentar uma candidíase oral e uma neuropatia periférica e uma meningoencefalite asséptica. Os achados laboratoriais são inespecíficos, são transitórios e vão incluir basicamente uma linfopenia, seguida de linfocitose, com presença de linfócitos atípicos. Também tem uma plaquetopenia. Na bioquímica a gente vê uma elevação das enzimas hepáticas, os sintomas duram cerca de 14 dias e o quadro clínico é autolimitado, ou seja, ele começa a se recuperar sozinho. A ocorrência da infecção aguda, com persistência dos sintomas por mais de 14 dias, parece estar relacionada com uma evolução mais rápida para a AIDS. Então, após a resolução da fase aguda, ocorre a estabilização da viremia em níveis variados, que são chamados os set points, definidos pela velocidade da replicação e do clareamento viral. O set point é um fator de prognóstico para a evolução da doença. A queda da contagem de linfócitos CD4 de 30 a 90 células por ano também está relacionado à velocidade da replicação viral e o progresso da instalação da AIDS. Agora a gente tem a fase assintomática. Então, na fase assintomática, o estado clínico básico é mínimo ou inexistente. Alguns pacientes podem apresentar uma linfadenopatia generalizada, persistente, flutuante e indolor. Portanto, a abordagem clínica desses pacientes, no início do seu segmento, prende-se a uma história clínica prévia do paciente, investigando condições de base, como a hipertensão arterial, doenças tipo diabetes, DPOC,
doenças hepáticas, doenças renais, doenças endêmicas, também as doenças psiquiátricas ou o uso prévio ou até mesmo atual de medicamentos, né? Enfim, situações que podem complicar ou serem agravantes de alguma fase do desenvolvimento da doença pelo HIV. No que diz respeito à avaliação laboratorial, né, nessa fase, uma ampla variedade de alterações podem estar presentes, né? Então, alguns exames laboratoriais são recomendados, como o hemograma completo, né, para avaliação de uma anemia, uma leucopenia, uma linfopenia, uma plaquetopenia, os níveis bioquímicos, que vão dar uma visão das condições clínicas gerais, em particular também para o conhecimento das funções hepáticas e renal, a sorologia para sífilis, em função da incidência da co-infecção, visto que a infecção pelo HIV normalmente acelera a história natural da sífilis. Então, recomenda-se que o paciente faça um VDRL e, se ele for positivo ou se ele for reagente, né, fazer um exame confirmatório de FTABS. Os pacientes que são HIV positivos, com evidência sorológica para sífilis não tratada, né, eles devem ser submetidos a uma punção lombar para avaliar se eles têm a neurosífilis. Também é bom fazer uma sorologia para as hepatites, né, devido também à alta incidência de co-infecções com a hepatite B e C, tanto em grupos homossexuais, bissexuais, heterossexuais ou com múltiplos parceiros ou injetáveis de drogas, usuários de drogas injetáveis, né? O screening recomendado para a hepatite B, que se faça pelo menos HBsAg e o anti-HBC, e para a hepatite C, no mínimo, o anti-HCV. Também a sorologia para toxoplasmose, em decorrência de que a maioria dos pacientes apresenta uma exposição prévia ao Toxoplasma gondii. Uma sorologia para citomegalovírus, né? Pacientes que têm a sorologia negativa ou não reagente para citomegalovírus devem evitar a exposição a hemoderivados de doadores com sorologia positiva, em caso de necessidade de transfusão sanguínea, né? Também fazer uma radiografia de tórax, né? Recomenda-se na avaliação inicial, né, ter como um parâmetro basal para possíveis alterações evolutivas no futuro ou em pacientes que já têm uma história de doença pulmonar frequente. Também fazer o PPD, né, o derivado proteico purificado. É recomendado como rotina anual para avaliação da necessidade de quimioprofilaxia para tuberculose. O Papa Nicolau, né, recomendado na avaliação ginecológica inicial, 6 meses após, e se os resultados forem normais, uma vez a cada ano. E um perfil imunológico e carga viral, que é, sem dúvida, um dos procedimentos mais importantes na avaliação do paciente com infecção precoce pelo HIV, pois é a partir dela que se pode ter parâmetros do real estadiamento da infecção. O prognóstico, a decisão quanto ao início da terapia antirretroviral, a avaliação da resposta ao tratamento, bem como o uso de profilaxia para as infecções oportunistas mais comuns na ocasião propícia. Recomenda-se a cada 3, 4 meses a realização periódica de subtipagem de células CD4 e a avaliação quantitativa da carga viral para HIV. Na fase sintomática inicial, o paciente pode apresentar emagrecimento, que é um dos mais comuns entre os sintomas gerais associados à infecção pelo HIV, sendo referido em 95 a 100% dos pacientes em doença progressiva. A sudorese noturna é uma queixa também bastante comum e tipicamente inespecífica entre os pacientes com infecção assintomática inicial pelo HIV. Ela pode ser recorrente e pode não vir acompanhada de febre. Nessa situação, deve-se se considerar a possibilidade de infecções oportunistas, particularmente a tuberculose. A fadiga também é frequente
é uma frequente manifestação sintomática inicial pelo HIV e pode ser referida como mais intensa no final da tarde e após atividade física excessiva. A fadiga progressiva e debilitante deve alertar para a presença de infecções oportunistas, devendo sempre ser pesquisada. Outro aspecto clínico é a diarreia, que consiste em manifestações frequentes da infecção pelo HIV desde a sua fase inicial. Determinar a causa da diarreia pode ser difícil, e os exames das fezes para agentes específicos também se faz necessário. Na infecção precoce pelo HIV, patógenos entéricos mais comuns devem ser suspeitados, entre eles Salmonella sp, uma Shigella, um Campylobacter, uma Giardia, uma Entamoeba, um adenovírus ou até mesmo um rotavírus. No caso das sinusopatias, as sinusites ou outras sinusopatias, elas ocorrem com frequência relativa entre os pacientes com infecção pelo HIV. A forma aguda é a mais comum no estágio inicial da doença, incluindo os mesmos agentes considerados em pacientes imunocompetentes, tipo estrepto, pneumonia, moraxella, influenza, outros agentes como o Staphylococcus aureus, a Pseudomonas aeruginosa e alguns fungos têm sido achados em sinusite aguda. Porém, o seu comprometimento em sinusites crônicas é maior. A febre, a cefaleia, sintomas locais, drenagem mucopurulenta fazem parte de um quadro que complementa as sinusopatias. A candidíase oral e vaginal também são infecções fúngicas comuns em pacientes portadores do HIV e apresentam com sintoma e aparência macroscópica característica. Por exemplo, a forma pseudomembranosa consiste em placas esbranquiçadas, removíveis, em língua e mucosas, que podem ser pequenas ou amplas e disseminadas. Já a forma eritematosa é vista com placas avermelhadas em mucosa, palato mole, palato duro ou a superfície dorsal da língua. As espécies patogênicas incluem basicamente Candida albicans, a Candida tropicalis, a Parapsilose e outras menos comumente isoladas. Também temos as leucoplasias pilosas oral, que é um espessamento epitelial benigno causado provavelmente pelo vírus Epstein-Barr, que clinicamente apresenta-se como lesões brancas que variam de tamanho e aparência, podendo ser planas ou em forma de pregas, vilosidades ou projeções. Ocorre mais frequentemente nas margens laterais da língua. O paciente pode apresentar uma gengivite, que pode ser de forma leve ou agressiva, sendo a evolução rápida, progressiva, observada nos estágios mais avançados da doença, e que pode levar a um processo necrotizante acompanhado de dor, perda de tecido mole, e exposição e sequestro ósseo e provavelmente, inclusive, a perda dentária. Temos também o herpes simples recorrente. A maioria dos indivíduos infectados pelo HIV é co-infectado com um ou ambos tipos de herpes vírus, o 1 e o 2. Sendo comum a evidência da recorrência, porque a infecção primária, obviamente, eles já tiveram em outro momento. Então, embora o herpes 1 seja mais responsável por lesões orolabiais e o 2 por lesões genitais, os dois podem causar infecção em qualquer sítio do organismo. Também temos a plaquetopenia. Na maioria das vezes é uma anormalidade hematológica isolada, com um número normal ou aumentado de megacariócitos lá na medula óssea e níveis elevados de imunoglobulinas associadas às plaquetas, causando o que se chama de síndrome clínica
da púrpura trombocitopênica imune. Clinicamente, os pacientes podem apresentar somente sangramentos mínimos, como petequias, algumas equimoses e talvez um sangramento pelo nariz. Laboratorialmente, considera-se um número de plaquetas menor do que 100.000 células por milímetro cúbico. Em relação às doenças oportunistas, as infecções oportunistas podem ser causadas por micro-organismos não considerados usualmente patogênicos, ou seja, não capazes de desencadear doença em pessoas com sistema imune normal. Entretanto, micro-organismos normalmente patogênicos também podem causar uma infecção oportunista. Porém, nessa situação, as infecções necessariamente vão assumir um caráter de maior gravidade ou agressividade, né, quando consideradas oportunistas. Então, as doenças oportunistas associadas à AIDS são várias, podendo ser causadas por vírus, bactérias, protozoários, fungos, neoplasias, e entre os vírus, o citomegalovírus, o herpes, como a gente viu no slide anterior, as bactérias, os micobacterium, as bactérias que causam pneumonia ou a salmonelose, os fungos, os pneumocistes, as cândidas, os criptococos, o histoplasma, nos protozoários a toxoplasmose principalmente, a criptosporidíase, a isósporas, e as neoplasias a gente tem o sarcoma de Kaposi e os linfomas não Hodgkin. Bom, quando se fala de diagnóstico laboratorial, os testes para detecção pelo HIV podem se dividir basicamente em 4 grupos, né? A detecção de anticorpos, a detecção de antígenos, a cultura viral e a amplificação do genoma do vírus. As técnicas rotineiras utilizadas para o diagnóstico da infecção pelo HIV são baseadas na detecção de anticorpos contra o vírus. Apresentam excelentes resultados, são de baixo custo, sendo de escolha para toda e qualquer triagem inicial. Porém, elas detectam apenas resposta do hospedeiro contra o vírus e não contra o próprio vírus diretamente. As outras 3 técnicas detectam diretamente o vírus ou suas partículas. São menos utilizadas na rotina, sendo aplicadas em situações mais específicas, como exames sorológicos indeterminados, o acompanhamento laboratorial no paciente, a mensuração da carga viral para o controle de um tratamento. Os testes de detecção de anticorpos. O ELISA. Entre todos os testes com substrato cromógeno, os testes rápidos são os mais utilizados em triagem nos laboratórios e o método de ELISA o mais utilizado nos bancos de sangue. Essas técnicas são amplamente utilizadas como teste inicial para a detecção de anticorpo contra o vírus, devido à sua facilidade de automação, ao custo baixo e por também terem alta sensibilidade e alta especificidade. O Western blot, ele geralmente é um teste utilizado para confirmação de um resultado de ELISA reagente, ou seja, é um teste confirmatório da infecção. Devido à sua alta complexibilidade e custo, mesmo tendo uma especificidade e uma sensibilidade mais alta, ele deve ser realizado somente uns 30 dias a partir do início da infecção, ou cerca de 1 semana após um teste ELISA ter dado reagente. Também temos a imunofluorescência indireta. São células fixadas em lâminas de microscópio. Na verdade, são linfócitos infectados, que estão portando o antígeno. E vão ser incubados com o soro do paciente que se deseja testar. Depois, são tratados com um outro soro que contém um anticorpo específico contra uma imunoglobulina humana, um conjugado, que é um fluorocromo, ou seja, uma substância que emite fluorescência, e a presença dos anticorpos vai ser revelada por microscopia por fluorescência. Também é um teste considerado um teste confirmatório.
Os testes de detecção de antígeno viral. A pesquisa do antígeno P24 normalmente é realizada nos testes de ELISA de quarta geração. Esse teste identifica a proteína viral P24 presente no plasma. Embora essa proteína esteja presente no plasma de pacientes após umas 2 semanas de infecção e em todos os outros estágios da infecção, a sua maior prevalência ocorre antes da seroconversão e nas fases mais avançadas da doença. Também temos as técnicas de cultura viral, ou seja, cultura de células mononucleares de sangue periférico para isolamento do HIV. Essa técnica inicialmente foi utilizada para caracterizar o HIV como um agente causador da AIDS. As culturas são observadas quando a gente evidencia uma formação sincicial, ou seja, a formação de células gigantes multinucleadas. A presença da atividade da transcriptase reversa e da produção do proteína P24 também no sobrenadante. Também são consideradas positivas quando 2 testes consecutivos detectam a presença dos achados descritos acima, ou seja, as células gigantes multinucleadas, a transcriptase reversa e o P24. Todos eles, obviamente, acima de um valor de cutoff. Testes de amplificação do genoma do vírus. Uma análise quantitativa direta da carga viral através de técnicas baseadas na amplificação de ácidos nucleicos, tais como a reação da polimerase em cadeia, chamado PCR quantitativo. Os valores elevados de partículas virais detectados no PCR quantitativo parecem estar relacionados com um maior risco de progressão da doença, independente da contagem de células TCD4. E sugere-se a sua monitorização a cada 3, 4 meses, e os resultados devem ser interpretados da seguinte maneira. Uma carga viral inferior a 10 mil cópias de RNA por ml é um baixo risco de progressão ou de piora da doença. Uma carga viral que esteja entre 10 mil e 100 mil cópias de RNA por ml, existe um risco moderado de progressão ou de piora da doença. E, por fim, uma carga viral superior a 100 mil cópias de RNA por ml é um alto risco de progressão ou de piora da doença. Temos também a contagem de células CD4 em sangue periférico. Elas têm uma implicação prognóstica na evolução da infecção pelo HIV, pois é uma medida de imunocompetência celular. É mais útil no acompanhamento de pacientes infectados pelo HIV e pode dividir a contagem de células CD4 em sangue periférico em 4 faixas, tipo superior a 500 células por ml, ou por milímetro cúbico, né? É um estágio da infecção pelo HIV com baixo risco de doença. Há uma boa resposta às imunizações de rotina e uma boa confiabilidade nos testes cutâneos de hipersensibilidade tardia, como o PPD. Casos de infecção aguda podem apresentar esses níveis de células TCD4, embora, de modo geral, os pacientes tenham alguns níveis um pouco mais baixos. Entre 200 a 500 células por milímetro cúbico. É um estágio caracterizado por surgimento de sinais e sintomas menores ou alterações constitucionais. É um risco moderado de desenvolvimento de doença oportunista. Nessa fase pode aparecer talvez uma candidíase oral, uma herpes simples recorrente, um zóster, uma tuberculose, uma leucoplasia pilosa, talvez uma pneumonia bacteriana. Se elas estiverem entre 50 e 200 células por milímetro cúbico, é um estágio de alta probabilidade do surgimento de doença oportunista, como a pneumocistose, uma toxoplasmose com o sistema nervoso central afetado, uma neurocriptococose, uma histoplasmose, uma citomegalovirose generalizada, e está associada a uma síndrome consumptiva, né? Uma leucoencefalopatia multifocal progressiva.
E se as células forem inferiores a 50 células, se for inferior a 50 células por milímetro cúbico, é um estágio grave, né, com comprometimento da resposta imunitária, um alto risco para surgimento de doenças oportunistas, né, o sarcoma de Kaposi, o linfoma de Hodgkin, ou seja, basicamente é um alto risco de morte, né, com baixa sobrevida. Então, nesse slide, essa figura, basicamente, ela resume os momentos durante o curso clínico da infecção em relação à utilização dos métodos laboratoriais que foram resumidos. Na fase de eclipse, não há teste propício a ser realizado. Na fase 1, um teste de amplificação do RNA viral já começa a identificar a infecção e pode ser realizado, obviamente, em qualquer momento após essa fase. Na fase 2, o ELISA de quarta geração, que é o ELISA que pega a P24, já pode ser realizado. E, como qualquer outro método, né, após essa fase, ele também tem sua utilização. Na fase 3, o ELISA de terceira geração, que ele só detecta anticorpo, né, já pode se tornar reativo e útil para a detecção da infecção pelo HIV. Na fase 4, já é possível realizar um teste Western blot, porém, se algumas proteínas, tipo a P31 ou até mesmo a P24 não aparecerem, né, é necessário um tempo maior para que o teste seja realmente um confirmatório. Então a gente pode dizer que o Western blot, além de ser um teste confirmatório, ele pode dar um resultado inconclusivo, né? E aí na fase 5, certamente o Western blot já vai fornecer resultados considerados confirmatórios. E na fase 6 em diante, praticamente todos os testes são adequados, né, e vão depender do estágio de infecção do paciente para aqueles que vão ter mais utilidade ou não. Bom, quando a gente fala de medidas profiláticas, entendemos que existem duas formas. A profilaxia pré-exposição é um método de prevenção à infecção pelo HIV. Consiste na tomada diária de um comprimido que vai permitir ao indivíduo estar preparado para enfrentar um possível contato com o vírus. Ou seja, o indivíduo, antes de ter uma relação sexual de risco, né, já começa a se proteger contra a infecção. O que a gente tem que levar em consideração é que a profilaxia pré-exposição não protege de outras infecções. E ela também não é para todas as pessoas, né? Ela é indicada para aquelas que têm o maior risco de entrar em contato com o HIV. Por exemplo, um homem que tem HIV que vai ter como sua esposa uma pessoa sem HIV. Né? Então, para evitar que de repente ela adquira, mas eles possam ter relações sexuais, né, sem preservativo, o uso então de uma profilaxia pré-exposição se torna bastante útil. A gente também tem a profilaxia pós-exposição, a chamada PEP. É uma medida de prevenção de urgência para ser utilizada em situações de risco com a infecção pelo HIV. Consiste no uso de medicamentos ou imunobiológicos, né, para reduzir o risco de adquirir a infecção. Deve ser utilizada em qualquer situação que exista o risco do contágio. Tais situações são violência sexual, né, a relação sexual desprotegida, um acidente ocupacional com algum tipo de instrumento pérfuro-cortante ou contato direto com algum material biológico no laboratório, ou então como profilaxia para o risco de infecção pelo HIV. Ela tem como base o uso de antirretrovirais com o objetivo de reduzir o risco da infecção. Ela trata-se de uma urgência médica e deve ser iniciada o mais rápido possível, preferencialmente nas primeiras 2 horas após a exposição de risco e no máximo em até 72 horas.
A profilaxia deve ser utilizada por pelo menos 28 a 30 dias e a pessoa deve ser acompanhada por uma equipe de saúde, inclusive nesse período, né, realizando exames necessários. E a PEP é uma profilaxia que é oferecida gratuitamente pelo SUS. Bom, observações finais. A ideia dessas observações finais é simplesmente conceitualizar alguns termos que talvez tenham sido falados aí. Entre eles, por exemplo, fase de eclipse. É um intervalo de tempo entre a infecção pelo HIV e a primeira detecção por meio de um ensaio virológico ultrassensível. Outro é a soroconversão. É a positivação da sorologia para o HIV. A janela imunológica, que é o tempo compreendido entre a aquisição da infecção e a soroconversão. Pacientes que são chamados de controladores de elite. São indivíduos que têm a infecção pelo HIV, apresentam resultados reagentes nos testes sorológicos que detectam anticorpos, não estão em tratamento antirretroviral, porém apresentam consistentemente, por pelo menos um ano, carga viral inferior ao limite de detecção dos ensaios rotineiramente utilizados e estima-se que isso é menos de 1% dos pacientes HIV positivos. Também temos os imunosilenciosos. São indivíduos que possuem baixos níveis ou mesmo ausência de anticorpos específicos e, dessa forma, não são detectados por testes sorológicos. Obviamente, o que a gente precisa fazer para esses pacientes é o PCR. Um falso negativo é um resultado negativo de um teste para uma doença ou condição quando a doença ou condição de interesse está presente. E um falso positivo é um resultado positivo de um teste ou uma condição quando a doença ou condição de interesse está ausente. Bom, gente, agradeço muito pela atenção que vocês tiveram, chegando ao final desse vídeo. Novamente, inscrevam-se no canal, deixem os comentários, sejam eles bons ou não, lógico que prefiro os bons. Façam sugestões sobre assuntos que tiverem interesse, ativem o sininho para novas notificações e até um próximo vídeo e fiquem com Deus.